Então, queridos, essas promessas que nós vamos ver ali na Bíblia, mais de 8.000 promessas, essas promessas, elas são promessas que são um compromisso estabelecido por Deus para o nosso bem. Você vai ver que tudo que Deus está estabelecendo ali é algo muito valioso para a nossa vida. Só tem uma coisa, aqui eu quero pontuar para você entender algo muito importante. Existe, segundo o que nós entendemos aqui na Bíblia, existe dois tipos de promessas, e eu quero começar te fazendo entender isso aqui. Existem dois tipos de promessa que a Bíblia vai falar. Primeiro, a Bíblia vai falar das promessas eternas, de algo que não vai mudar, ou seja, aquilo que Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Uma das promessas que Deus falou que vai acontecer é que um dia Ele voltará. Independe se você achar ou não que Ele vai voltar, Ele vai voltar. Independe de que você acredite ou não, Ele vai voltar, porque é promessa. E está documentado isso na Bíblia. Então as promessas eternas, elas são promessas que vão acontecer. E também tem as promessas que nós chamamos de promessas condicionais, que são aquelas promessas que Deus fala e então Ele nos dá os princípios para que a gente possa alcançá-las. Quantos estão entendendo isso até aqui? Ou seja, olha para o seu irmão que está perto de você, para que você possa aprender também mais ainda, né? Diz, promessas eternas são promessas que Deus estabeleceu e que vai acontecer, se você quiser ou não, vai acontecer, amém? Vai acontecer essas promessas, e tem as promessas condicionadas, que são aquelas promessas que estão ligadas com aquilo que nós vamos ter que fazer, ou seja, a resposta daquilo que nós vamos fazer. Então vamos aprender um pouquinho sobre essa primeira promessa, que são as promessas eternas. Essas promessas, elas nos levarão a entender muito que haverá tudo que Deus estabeleceu vai acontecer segundo o propósito daquilo que Deus quer. Ou seja, o grande exemplo é a volta de Jesus. A volta de Jesus. Eu preciso que você possa entender isso. Vamos entender isso então, baseado na palavra. Olha o que está escrito em 2 Pedro, capítulo 3, verso 2, até o verso 10. Eu quero ler com você, bem compassadamente, para que você possa entender, e talvez você avaliar comigo, esses valores e princípios eternos que Deus estabeleceu, que vai independer de qualquer situação, vai acontecer. A Bíblia então vai dizer aqui comigo, para mim e para você, diz assim: quero que lembrem das palavras ditas há muito tempo pelos santos profetas, e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que foi dado a vocês, por intermédio dos apóstolos que anunciaram o Evangelho a vocês. Primeiro, vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões. Eles vão zombar de vocês, dizendo: Ele prometeu vir, não foi? Onde Ele está? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. Esses zombadores esquecem de propósito que há muito tempo Deus deu uma ordem, e os céus e a terra foram criados. Esquece que a terra foi formada da água, e no meio da água, e também que pela água do dilúvio o mundo antigo foi destruído. Mas os céus e a terra que agora existem estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus, a fim de ser destruído pelo fogo.
estão sendo guardados para o dia do julgamento e da destruição dos que não querem saber de Deus. Meus queridos amigos, não esqueçam isto: para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas que deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia os céus vão desaparecer com um barulho espantoso, e tudo o que há no universo será queimado, a terra e tudo o que existe nela vão sumir. Meu Deus, isso vai acontecer. Isso vai acontecer, querendo você ou não. A Bíblia diz que um dia Jesus vai voltar. E por que Jesus então tem demorado tanto vir? Né? Segundo o que nós aprendemos aí, gente, é que Ele está tendo muita paciência, para ver se a gente se arrepende, para ver se a gente melhora, né? Por quê? Porque Ele quer que todos sejam salvos. Meu Deus, quando eu estava lendo isso, Deus abriu muito o meu coração para amar até muito mais as pessoas, e talvez ver que Deus está dando com impaciência, dando oportunidade até talvez para a gente falar mais do amor de Jesus para a vida das outras pessoas. E eu quero que você entenda que isso vai acontecer, independente da intervenção humana, vai acontecer. Às vezes o homem tem feito tantas coisas, né? Mas precisa entender que Deus é o Senhor. Continua o texto do verso 13 até o verso 15, olha lá o que está escrito. Porém Deus prometeu, e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dEle. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha, sem culpa diante dEle. Lembre que a paciência do Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos. Meu Deus, pois o nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a vocês sobre esse assunto. Meu Deus do céu, eu fico imaginando isso, olhando para essa promessa. Qual o lado que você quer escolher? Qual é o lado que você deseja escolher? Porque aqui fica muito claro para nós, os que estão aguardando a vinda de Jesus, está claro isso. Ou ficar na dúvida, será que Ele vai voltar? Está demorando muito, né? Qual é o lado que você vai querer escolher? Se eu chamasse você hoje para comer picanha ou costela, o que você gostaria de comer? Rapidinho a gente já ia escolher a picanha, né? Pois é, eu estou dizendo aqui para você, a escolha sua deve ser, no mínimo, dizer assim: eu decido aguardar a volta de Jesus. Só que a Bíblia ensina como a gente tem que aguardar essa volta de Jesus. Olha, quando nós olhamos para aquilo que está escrito aí é muito importante. Ele diz assim: olha, vocês que vão aguardar a vida de Jesus, vocês precisam viver essa verdade, façam o possível para estar em paz com Deus. Primeira coisa que nós precisamos construir é um relacionamento de volta com Deus, onde existe paz dentro do nosso coração, onde você não está em conflito com Deus. Quantos estão comigo aqui? Porque muita gente com conflito de paternidade. Eu geralmente atendo pessoas
E ao atender, a gente, conversando com as pessoas, a gente vê claramente os conflitos de paternidade que as pessoas têm, porque elas se enchem de expectativa, esperando de pessoas aquilo que só Deus pode dar. Quantos estão entendendo isso? E aí se frustram, porque quando nós não alcançamos dar o resultado, as pessoas se frustram. É incrível isso. Então, queridos, quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos escolher o nosso lado. Qual é o lado que nós vamos escolher? Qual é o seu entendimento sobre isso? Pois eu posso dizer para você, às vezes nós estamos aguardando, a vinda de Jesus, e se eu fizer uma média, uma média aqui, pela idade de cada um de vocês e pela idade que geralmente o homem vai viver, eu vou colocar uma média aqui de 40 anos, que você possa estar daqui 40 anos aguardando a volta de Jesus, enquanto estiver vivo, porque pode ser que para alguns pode ser a semana que vem, espero que não seja, para ninguém, mas eu estou só dizendo assim, talvez a volta de Jesus para alguns vai ser daqui um mês, daqui 2 anos, talvez possa acontecer. O que eu estou querendo dizer com você é que nós temos que estar preparados para a volta de Jesus, esperando com paciência e aguardando em Deus, porque Ele prometeu e Ele vai cumprir a sua promessa, e nós temos que estar prontos para estar com Jesus, seja no arrebatamento, que Ele vai vir buscar a sua igreja, segundo a promessa que Ele prometeu, ou seja, se por alguma situação a gente tiver que se encontrar com Jesus através da morte. Pastor, essa palavra é muito ruim, porque vai falar justamente disso hoje. Pois é, mas não tem outra opção. A vida da gente, a gente tem que estar sempre parando para fazer avaliações. Sabe que a Bíblia diz assim, que é bom que a gente possa estar, em vez de uma festa, estar num velório. Meu Deus, por que a Bíblia fala isso? É porque ele está dizendo assim, olha, porque no velório a gente para refletir, na festa a gente está lá, nem lembra de muitas coisas, mas no velório a gente começa, talvez, valorizar mais um pouco sobre a vida. Apesar de que, ultimamente, as pessoas, às vezes, vão ainda para os velórios, e parece que as pessoas estão tão contaminadas com esse mundo, que elas não conseguem ver muita coisa sobre situações, fazer avaliações. Isso é muito importante, a gente aprender a avaliar. Por isso, queridos, mais do que nunca é importante a gente fazer essa avaliação. Segunda promessa que nós temos é as promessas condicionadas, que são aquelas que dependem muito de nós. Olha só, vamos entender isso. Eu queria que você começasse a entender isso aqui. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Olha o que a Bíblia vai dizer. Ela diz assim, escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Por isso a Bíblia, queridos, é um livro de princípios. Olha só, ou seja, ela indica o caminho, ela está indicando aqui o caminho que nós devemos andar para alcançar a promessa,
Ou seja, qual é a promessa aí? Qual que é a promessa? Se eu ouvir, escute, eu estou à porta e bato. Então Jesus está dizendo assim: olha, eu vou bater na porta. Se você abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós vamos jantar juntos. Ou seja, essa promessa aqui, queridos, está condicionada. Ou seja, a parte de Jesus é bater na porta. A promessa que ele diz é: olha, se você abrir a porta, eu vou estar junto com você, ceando com você, comendo com você. Então, qual que é o princípio aqui? Para mim e para você. Eu estou trazendo uma didática, como você deve ler a Bíblia, tá? Qual que é o princípio aqui? Abrir a porta. Se você abrir, a promessa se cumpre. Olha que coisa incrível. Eu fico pensando assim, deixa eu tentar te fazer entender isso aqui. Esses dias para trás eu fui na casa de um casal, está bem aqui esse casal, lindo, maravilhoso, né? Felipe e a Sara. Nós fomos, eu e a pastora Cardene lá, porque eles nos chamaram, porque eles queriam uma célula lá na casa deles, e nós fomos para lá, batemos papo, conversamos, foi tão gostoso, tomamos lanche juntos, oramos juntos, conversamos, gente, foi tão gostoso, um ambiente muito bom, e eles moram num apartamento, né? A gente está muito acostumado com casa aqui, né? Aí eu e a pastora Cardene saímos ali, né? Conversando, muito feliz com tudo que estava acontecendo, e chegamos ali na porta do elevador, apertei o botão, o elevador abriu, entramos, né? E estávamos conversando, e conversa, e aí eu percebi que nada aconteceu, né? Aí eu falei: ué, esse trem não vai descer? Aí ela disse assim: você apertou o botão? Não. Ué, como é que vai descer? E ali nós apertamos então o botão, e o elevador desceu rapidinho, a gente saiu, e aí eu fiquei imaginando, rapaz, né, quando eu estava desenhando essa palavra, veio no meu coração esse entendimento, veio esse pensamento: eu agora entendi, caiu a ficha. A promessa é que o elevador ia descer, a promessa é essa, mas eu tinha que ter a minha atitude, eu tinha que colocar lá o dedinho naquele botãozinho que diz vai descer, para onde eu queria ir. O botão ali, querido, é o princípio. Quantos estão entendendo isso? Muito simples, o botão é o princípio. Então eu precisava colocar aquele dedo ali no botão, eu tinha que ter uma atitude. Eu preciso que você entenda isso. Se você quer ser bem sucedido em qualquer área da sua vida, descubra qual é o princípio que vai conduzir você a esse sucesso. Se você quer ser bem sucedido em qualquer área da sua vida, você precisa descobrir qual é o princípio que te levará a esse sucesso. Às vezes nós queremos ser bem sucedido financeiramente, mas você está cumprindo os princípios? Porque eu às vezes sento com meus discípulos e ensino para eles que fidelidade é só um princípio, porque na verdade a Bíblia vai falar de 4 gafanhotos, né? A gente destrói ele só com os dízimos, né? A Bíblia fala sobre isso. A tua fidelidade, ele diz assim, por causa disso eu repreenderei o devorador, por causa da tua fidelidade. Só que existe mais 3, no mínimo, tá? 3 gafanhotos que ainda estão lá, que também são destruídos por uma atitude, por um princípio estabelecido seu.
tem o cortador, o migrador e o destruidor, que ainda precisa levar chumbada. E aí você precisa tomar posição em algum princípio para destruir eles. Todos estão entendendo isso aqui? É muito sério. Por quê? Porque tem alguns que recebem a bênção, porque são fiéis nos seus dízimos, mas tem a parte da administração. Se você colher e não souber administrar, vai ser roubado do mesmo jeito. Muita gente que às vezes é roubado aqui. Então nós precisamos destruir mais um desses inimigos. Vocês estão entendendo isso? Tem outro inimigo que ele precisa ser destruído, porque muita gente carregando mágoa dentro do seu coração. O perdão, querido, ele faz com que alguns inimigos se levantem contra nós, e nós precisamos então destruir esse inimigo. Um outro é espírito de fé, que nós temos que ter com palavras proféticas liberadas. Então nós temos vários princípios para poder estabelecer, e através disso, talvez ter uma vida de sucesso, em áreas que nós talvez precisamos muito avaliarmos e vermos como nós estamos. Quantos estão comigo aqui? Então, muita gente colocando culpa em Deus. Eu já vi muita gente fazer isso, né? Em uma área que na verdade a pessoa só precisava cumprir os princípios, porque as promessas já estão lá. Ah, Deus, o Senhor não fez isso para mim, mas você não cumpriu os princípios. E Deus, Ele é fiel em cima dos princípios. Coisas que talvez nós deveríamos fazer, e a gente às vezes culpa Deus, e alguns culpam até o diabo, né? Você se desmantela em algumas áreas da sua vida, não cumpre os princípios, e depois vai falar que foi o diabo. Muitos colocando culpa, né, de coisas que você abriu portas para destruição, e às vezes não cuidou da sua vida. Por exemplo, pais que chega um momento que os filhos estão vivendo fora do padrão de Deus, e aí agora eles vão começar a falar que o diabo está roubando a família dele. Aí, no mínimo, o diabo vai pensar assim, né, que, como é um ditado brasileiro, achado não é roubado. Na verdade, você facilitou, e o diabo foi lá e pegou aquilo que você deveria ter imprimido com os princípios de Deus. Então muita gente vivendo assim, trabalha, corre atrás, né? A gente vê muito isso. Eu vou falar mais na frente, né, numa dessas séries só sobre isso. Mas muita gente que corre muito atrás dos tesouros e esquece da família, e depois tem que gastar o tesouro para poder alcançar a família. Eu já vi muito isso. Gente que está tendo que pagar psicólogo, está tendo que pagar clínicas de restauração, porque deixaram que o inimigo roubasse a sua casa. Isso é muito sério, gente. Quantos estão comigo aqui? Olha, outra coisa, casamentos que acabam, porque faltou os princípios. É muito fácil da gente entender isso. O diabo, ele entra e rouba a família, e destrói o casamento, porque abriu portas que você deveria ter com o princípio fechado. O princípio da honestidade, da fidelidade, daquilo que você estabeleceu um dia, dizendo diante de Deus que faria. É muito importante que a gente possa viver esses valores, que são princípios que vão trazer resultados, que vão te dar colheita. Agora, a Bíblia diz, gente, que aquilo que o homem semeia, aquilo que ele colhe. Um homem vai colher segundo as sementes que ele vai semear.
Eu acredito que mais na frente nós vamos falar em outras séries mais sobre essas promessas e como você vai colher o fruto dos resultados através dos princípios aplicados que você pode aplicar. Nós vamos falar muito sobre isso. Quer ver uma promessa condicionada muito importante, querido, em cima do que nós vamos te dar agora? A salvação. A salvação tem uma promessa condicionada. O que a Bíblia ensina sobre a salvação? Vamos ler o texto de Marcos, capítulo 16, 15 até o verso 16. Diz assim: então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Qual é a promessa aqui? Vão lá, me ajude. Qual é a promessa aqui? Salvação. Na verdade, existem duas promessas aí: salvação e condenação. Deus prometeu que vai tanto estabelecer salvação, como também vai estabelecer condenação. E o grande segredo para você sair da condenação é o que ele está escrito aqui, princípio que ele estabeleceu. Ei, você que quer ser salvo, você precisa cumprir o princípio. Vamos ver qual é o princípio que está por detrás dessa promessa aqui de Deus? Vamos entender? Ele diz assim: olha, se você crê, o segredo é você crer. Se você crer, você será salvo. Meu Deus, isso é muito simples de entender. É muito simples. A palavra está sendo muito objetiva e clara para nós. Olha o que a Bíblia ensina aqui em Tiago, capítulo 2, verso 19 até o verso 23. Esse é o último texto que eu quero ler com você, que diz assim: você crê que há somente um Deus? Ótimo. Os demônios também creem e tremem de medo, seu tolo. Vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. Como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que fez quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Assim aconteceu o que as Escrituras Sagradas diz: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Queridos, presta bem atenção em algo aqui. A salvação, ela é algo dado de graça para nós. É algo muito simples para se receber. A Bíblia fala que a salvação, ela não é pelas obras, não é pelaquilo que eu faço. Eu tenho que ser muito bonzinho para poder receber a salvação. Não é assim que funciona. Na verdade, você só precisa crer. Porém, a Bíblia está ensinando aqui que aquele que crê, escute bem isso, aquele que crê, ele responde. Ou seja, existe algo aqui que é um princípio de Deus, que é a minha fé precisa ser aplicada e eu preciso responder quando eu sou salvo para praticar as boas obras, porque as boas obras vai falar daquilo que verdadeiramente agora você é em Cristo. Quantos estão entendendo isso? Muda porque Deus agora começa a mostrar a nós que nós temos que ter os frutos, porque, gente, a salvação, ela não é pelas obras. Deus ensina sobre isso, lá em Efésios 2, verso 8, né? A Bíblia vai ensinar muito claro sobre isso, que a salvação, ela é um dom de Deus, ela é gratuita, e nós recebemos a salvação
pela fé. Porém, depois de ser salvo, eu preciso agora gerar os frutos daquilo que eu creio. Se você crer, você vai manifestar o poder de Deus. Agora, olha só o que você precisa produzir através da sua salvação. Vamos entender isso aqui agora, tá? É o que eu quero levar você para fechar essa palavra e talvez ficarmos orando muito sobre tudo isso, né? Revendo esses textos, talvez se você anotou, ou se não, você vai de novo lá no YouTube, vai pegar esses textos, avaliar eles com muito carinho, porque certamente Deus quer falar muito forte do seu coração, te levar a entender mesmo esses princípios, para você viver uma vida melhor. Olha os resultados de alguém que tomou uma posição e vai gerar os frutos. Os frutos é o que está em Gálatas capítulo 5, do 22 até o verso 25. Vamos ler lá. Diz: mas o Espírito de Deus produz em nós, porque quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, automaticamente você recebe sobre a sua vida o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus em você, ele tem algo muito importante para construir na sua vida, que são os frutos do Espírito. Para colocar algo em você, você precisa tirar. Então a Bíblia ensina que existe fruto do Espírito e obras da carne. Os desejos desenfreados, tudo aquilo lá que está antes desse texto, é algo destruidor, né? E nós temos que desocupar e começar a ornamentar a nossa vida com todas essas coisas boas aqui, que o Espírito Santo pode nos ajudar. Eu sou capaz de fazer e colocar tudo isso aqui na minha vida, sem o Espírito de Deus? Não, nós não conseguimos. Ou seja, o Espírito do Senhor, a Bíblia diz que Ele nos assiste nas nossas fraquezas, para produzir essas coisas em nós, porque gente, olha, eu vou falar para você, eu não sou paciente, igual a Bíblia diz, eu não tenho muita bondade, ainda sou muito ruim. Pastor, o senhor é ruim? Sim, homem como qualquer um, comedor de feijão, arroz, cometo erros, falhas, né? E tem mais, olha quais são os segredos aí, o que nós precisamos construir. A Bíblia diz: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. Querido, isso está em você. Que nível você tem de humildade? Meu Deus do céu. Será que se alguém pisar hoje no seu pé, você vai, como você vai reagir? Que nível de humildade você tem para construir? A Bíblia está ensinando aqui, olha, fidelidade. A palavra está dizendo que aqueles que estão marcados com o Espírito, eles crucificam a sua carne com todas as paixões e desejos da natureza humana, e eles são controlados pelo Espírito. É isso que a Bíblia está dizendo. Nós temos controle na nossa vida, por causa do Espírito de Deus que está em nós. Então os resultados são os frutos que estão dentro de você. Quantos estão entendendo isso? Isso muda. Para nós vivermos administrados, estou usando essa palavra, né? Administrados pelo Espírito de Deus, nós precisamos deixar Ele, né, governar a nossa vida. Sabe por quê? Que muitas pessoas às vezes erram ainda muito, ou falham muito ainda na sua vida, porque elas não exercem esse dom do Espírito Santo na sua vida, e às vezes, por falta dos valores e os princípios estabelecidos, elas acabam vivendo
na sua carnalidade, vivendo aquilo que a carne deseja e quer. É muito fácil de eu viver os desejos da carne, porque nós pendemos pela carne, e isso acaba nos levando à morte. Mas aqueles que buscam o Espírito de Deus recebem vida e começam a usufruir de toda a bondade e do amor de Jesus.